Existe uma ação da bolsa que, além de estar interessantíssima para um trade na compra, ainda pode nos dar uma lição de análise técnica. Vem comigo! Fala pessoal, tudo certo com vocês? E lá vamos nós para mais um episódio do quadro Análise Flash. E hoje eu quero ir mais além com vocês do que uma simples análise de algum ativo específico. Eu quero estudar o comportamento da ação e buscar passar algum conhecimento mais importante da análise técnica para os amigos. Mas antes da gente continuar com o vídeo, não esqueça de deixar o teu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Muito importante, tá? Você vai estar me ajudando a produzir mais conteúdos como esse dentro aqui da plataforma do YouTube. Pois bem, o ativo que nós vamos analisar juntos hoje é a Marfrig, empresa brasileira, segunda maior produtora de carne bovina do mundo. E o nosso objetivo dessa análise vai ser te fazer entender como funcionam as tendências de preço na análise técnica e como um ativo pode produzir uma reversão de tendência. E claro, para estudar as tendências maiores de preço, a gente vai usar o gráfico semanal. Sem mais conversa, vem comigo. Bom, então vamos lá. Aqui está o gráfico da Marfrig, gráfico semanal, ou seja, cada candle representa uma semana. A gente tem o volume financeiro aqui embaixo. Eu tô com a média móvel exponencial de 9 períodos plotada no meu gráfico, é a média rosa que vocês estão vendo, e a média móvel exponencial de 21 períodos também plotada no meu gráfico, que é a média amarela que vocês estão vendo. Qual que é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês quando eu olho esse gráfico e busco analisar esse gráfico, tá? Lembre-se que a gente está olhando aqui para um período de 3 anos. A Marfrig dá uma aula pra gente de como funcionam as 3 tendências que existem dentro da análise técnica, dentro da análise gráfica. Tá? Então, a gente tem uma tendência de alta, que é basicamente uma formação de topos e fundos ascendentes, tá? Que se deu aqui durante boa parte do ano de 2021. Veja que a média móvel de 9 períodos está apontada para cima. Veja que a média móvel de 21 períodos está apontada para cima. Qual que é a característica de uma tendência de alta? As médias funcionam como suporte. As médias passam a empurrar o preço para cima cada vez que elas são testadas. Isso o mercado faz com bastante precisão aqui durante praticamente todo o ano de 2021. Aí, pessoal, logo após 2021, né? Ainda no finalzinho de 2021, mas pega o comecinho de boa parte do primeiro trimestre de 2022, a gente tem uma consolidação. Tá? O que é uma consolidação? É quando o mercado ele não consegue formar topos e fundos em patamares maiores de preço, mas nem menores de preço. O mercado basicamente fica negociando ali na mesma região, produzindo topos e fundos em patamares bem similares por bastante tempo. E o maior sinal de uma consolidação é quando as médias móveis elas deixam de funcionar. Então aquelas médias móveis que antes vinham suportando os preços, antes vinham funcionando como uma espécie de piso para os preços, tanto a média móvel de 21 períodos, que é a média de longa duração, como a média móvel de 9 períodos, que é a média de curta duração, elas vinham suportando o preço. Então elas param de suportar o preço e o mercado fica dentro desse range de preço, dentro dessa consolidação. Até que nós temos a reversão da tendência. Tá? Quando que ocorre a reversão da tendência? Quando o mercado quebra a consolidação, tá? Rompendo o suporte dela. Então, antes, na tendência de alta, a gente não via rompimento de suporte, a gente só via rompimento de resistência, topos e fundos construídos em patamares cada vez mais altos. Aqui não, aqui a gente começa a ver topos e fundos sendo construídos em patamares cada vez mais baixos, tá vendo? O mercado, ele nunca rompe um topo, mas ele sempre rompe, tá? As regiões de fundo. E perceba que as médias móveis, elas voltam a funcionar como uma barreira para os preços, elas voltam a ser respeitadas, tá? Então veja,
Aqui, ó, a média é respeitada, a média de 21. Aqui, ó, a média móvel de 9 é respeitada. Aqui, a média móvel de 9 é respeitada. Aqui, a média móvel de 9 é respeitada. E sempre, sempre os fundos são perdidos. E quando um suporte é perdido, normalmente ele atua como resistência, ó. Suporte foi perdido, atuou como resistência. Suporte foi perdido, atuou como resistência. Tá? Essa é uma característica de uma tendência de baixa. Até que chega um momento, pessoal, que a gente não consegue mais ver o mercado perdendo fundos. Tá vendo aqui? Ele tenta perder uma região de fundo, um suporte, ele não consegue. E as médias móveis que antes estavam segurando a cotação com facilidade passam a não atuar mais como resistência, né? As médias móveis simplesmente não conseguem mais funcionar, o mercado simplesmente passa por elas, né? O que é isso aqui? Os preços fazendo topos e fundos no mesmo patamar de preço, uma consolidação de novo. Aqui, note, a gente tem uma possibilidade de reversão de tendência. Normalmente, reversões de tendência ocorrem dessa forma. Você vinha de uma tendência, de repente o mercado não consegue mais manter o padrão daquela tendência. Ele faz uma consolidação. E é isso que a gente está vendo em Marfrig. Veja que tanto para reverter a tendência de baixa para alta, eu já vou comentar sobre essa reversão aqui, como para reverter a tendência de alta para baixo, você tem essas consolidações. Então, essas consolidações que aparecem no gráfico semanal, depois que o mercado já vem negociando um bom tempo em tendência, elas são importantes, você deve monitorar elas. Se o mercado rompe na direção oposta da tendência, essas consolidações, é porque muito provavelmente você está vivenciando uma reversão de tendência. Tá? E esses movimentos eles precisam aparecer no gráfico semanal, beleza? No gráfico diário não é que não funciona, mas é menos relevante. Tá? A gente está falando de uma tendência primária de alta ou de baixa. E veja, a Marfrig, que ficou de lado praticamente o ano inteiro de 2023, cara, agora no finalzinho do ano, finalzinho de outubro, começo de novembro, tá? Ela conseguiu romper a região de resistência dessa consolidação. Então, um padrão foi quebrado, tá vendo? Um padrão foi quebrado. Você não tinha rompimento de resistência durante a tendência de baixa, tá? Vamos marcar juntos aqui, ó, todas as regiões de resistência. Vamos marcar juntos. Eu vou até tirar as médias móveis para ficar mais fácil. Ó. Vamos marcar juntos todas as regiões de resistência. Isso aqui é uma região de resistência, o mercado nunca rompeu. Isso aqui é uma região de resistência, o mercado nunca rompeu. Isso aqui é uma região de resistência, o mercado não rompeu. Isso aqui é outra região de resistência, o mercado não rompeu. Tá vendo? Ó? O mercado vai formando esses topos, essas regiões de resistência, e ele nunca consegue romper isso aí. Aqui, ó, o mercado vai dar o primeiro sinal de que ele quer reverter a tendência, rompendo essa resistência. Só que ele falha, ele não confirma o movimento, ele devolve todos os ganhos. Mas logo em seguida, essa região de resistência aqui nova é rompida, tá? E ela é rompida com um incremento de volume, isso é muito importante. Tá? Uma reversão de tendência de baixa para alta, ela tem que vir acompanhada de volume. E agora perceba as médias que não estavam funcionando aqui como suporte ou resistência, que estavam emboladas, elas cruzam, apontam para cima, né? E a gente tem uma tendência de alta. Eu tô bem otimista com o Marfrig, tá? Para mim, o Marfrig agora começa uma nova tendência de alta. Para mim, o papel ou já encontra pressão compradora nessa média móvel de 9 períodos e vai fazer outro rally aqui nas próximas semanas, ou o mercado vai ter que testar a média móvel de 21 para encontrar mais força, e aí sim a gente vê ele fazendo o rally, tá? Mas eu tô bem otimista com esse papel. Para mim isso aqui é uma aula de análise técnica, tá? Uma aula, porque é isso que vocês precisam saber, cara. Análise de tendência. E você nunca pode ficar tentando adivinhar quando que uma tendência ela vai acabar. Não existe isso. Surfe a tendência, tá? Enquanto ela perdurar. A hora que o papel começar a mostrar dificuldade em seguir na direção da tendência, normalmente ele vai começar uma consolidação, você começa a ver que os ventos estão mudando de direção, tá? E você tem a reversão de tendência quando o volume passa a ser mais relevante e regiões de resistência são rompidas, quebras de padrões são produzidas. E mais uma vez, né, eu vou citar aqui um indicador que é perfeito para você enxergar essas quebras de padrões, que são os canais de Donkin. Já tem vídeo aqui no canal sobre os canais de Donkin. Eu já enfatizei que esse é um indicador importantíssimo para você entender reversões de tendência, continuidade de tendências, né? Entender qual que é o limite de uma tendência. Mas Marfrig aqui no caso, perceba que funciona perfeitamente.
ó, durante a tendência de alta, você só vê Marfrig renovando a linha superior do canal, que significa que ela está renovando a máxima das últimas 20 semanas. Eu configurei o indicador aqui para 20, tá? E ela nunca rompe, ela nunca perde a linha inferior do canal, né? Algumas vezes ela vem testar ou perder a linha do meio do canal, mas ela logo se recupera. É a partir do momento que ela renova a linha inferior, ela rompe a linha inferior, que a tendência é perdida, porque ele está perdendo a mínima das últimas 20 semanas. Tem gente que só opera assim, tá? E é um método extremamente eficaz de operar. Você compra rompimento das últimas X semanas e vende rompimento. E tem gente que só opera assim, cara, e é uma maneira extremamente eficaz de você operar. Você só compra rompimento de máximas das últimas X semanas e vende rompimento de mínimas das últimas Y semanas, tá? É uma forma de você conduzir trades mais longos. Então a Marfrig aqui ela está perdendo uma região bem importante, né? E a gente vê então a reversão de tendência. E olha só, atenção, o que está acontecendo aqui, ó, a Marfrig começou a romper a linha superior do canal de Donkin ali em agosto, mas fechou acima aqui da linha superior do canal em novembro, e agora a gente está vendo ele renovar a máxima das últimas 20 semanas, tá? Para mim, Marfrig, como eu disse, tem uma bela movimentação pela frente. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever de novo aqui embaixo, deixar o seu joinha, que é o mais importante, e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você quer ver algum ativo ser analisado de forma detalhada aqui nesse quadro, deixa a tua sugestão aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço, fui!